Tema dessa noite, da palavra, o tema de hoje está aí. Digam todos comigo: ao Senhor, toda a nossa gratidão. Por que ao Senhor toda a nossa gratidão? Porque durante 5 meses e 10 dias, eu acredito que não só eu como pastor, mas todos vocês estavam direto ali, sempre pedindo a Deus algo, não é? Quem orou pedindo a Deus aqui proteção para não pegar o vírus? Quem orou para poder pedir a Deus por cura por alguém que você conhece que foi acometido com o vírus? Quem orou aqui pelo seu emprego para ser mantido? Ou por alguém que perdeu o emprego para ser restituído? Então todos nós, durante 5 meses e 10 dias, estivemos sempre batendo a porta do Senhor, pedindo e pedindo milagre, pedindo cura, pedindo provisão, proteção, consolo, conforto, fortalecimento, encorajamento. E eu digo para vocês que eu nunca tive um período na minha vida pastoral em que eu tenha trabalhado tanto quanto trabalhei nesse período. Eram inúmeros os pedidos de oração, de ajuda, de conforto e de consolo, tanto para vocês aqui da igreja, quanto para muitos amigos de fora, que eu estava sempre também ministrando uma palavra de ânimo, de encorajamento. O pastor Kelmer trabalhando com a ministração, enviar os áudios, as ministrações para vocês, palavra de encorajamento. Então foram 5 anos e 10 meses somente pedindo ao Senhor. E hoje, aliás, 5 meses e 10 dias pedindo ao Senhor. Então hoje, a ministração de hoje, ela é totalmente dirigida para Deus. A nossa gratidão a Ele. E você está falando: pastor, mas eu vim hoje pensando em receber algo. Você está recebendo algo. Está recebendo uma palavra de direcionamento para você manter ao Senhor toda a sua gratidão. Então, Salmo 103 é um salmo que Davi expressa muito bem esse momento de gratidão. Salmo 103, ele diz bem assim: todo o meu ser louve o Senhor. Salmo 103, versículo 1. Louvarei o seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Amém? E eu creio que essa é a tônica da gratidão ao Senhor, que você jamais esqueça de suas bênçãos. Você foi abençoado por Deus durante esses 5 meses e 10 dias. Quem pode dizer amém? Amém. Que você nunca esqueça disso. Porque qual é o comportamento normal do ser humano? Qual é o comportamento? É esquecer. O comportamento do ser humano é daqui a pouco voltar tudo o quê? Ao normal. É voltar ao normal. Eu já vi pessoas que estiveram à beira da morte e assim: Deus é tudo para mim. Mas depois que saíram do vale da sombra da morte, o que fizeram? Voltaram para a sua vida de pecado, para a sua vida mundana e esqueceram completamente. E o salmista está dizendo aqui que eu jamais esqueça de suas bênçãos. Irmãos, um coração grato a Deus faz muita diferença. Sim ou não? Sim. Você no dia a dia, você gosta de lidar com pessoas que são agradecidas ou não gosta? Eu gosto. Eu já contei, preguei isso aqui. Eu tenho dificuldades de conviver, de lidar com pessoas que não são gratas. Não estou falando de pessoas que são bajuladoras, pessoas que são gratas. Aonde eu sento para comer,
para lanchar. Eu sempre faço questão de elogiar a comida, de elogiar a recepção, o acolhimento. É algo que eu já trago há muitos anos na minha vida. Eu outro dia estava na casa da minha mãe e estava agradecendo a ela numa refeição, e ela disse bem assim: é impressionante, meu filho, só você elogia e agradece a comida. Os outros sentam, comem e não comem pouco. E depois cada um vai fazer suas coisas. Hábito, costume. Mas a gratidão é algo muito bacana numa pessoa. Quando você faz algo pela pessoa, a pessoa reconhece, fala: poxa, obrigado. Obrigado por se lembrar, obrigado pelo zelo, obrigado pelo cuidado, obrigado por essa lembrança, obrigado por esse presente, obrigado por essa palavra, obrigado por esse incentivo, obrigado por essa coisa tão simples que você fez, obrigado por essa comida está tão agradável, tão gostosa, e você externa a gratidão. Então, irmãos, Deus, Ele espera de nós também toda uma resposta nossa de reconhecimento e gratidão a Ele. Eu sempre, quando eu viajo com a minha família, a primeira coisa que a gente faz é orar pela viagem e agradecemos a Deus sempre quando chegamos. A gente nunca esquece de orar, agradecendo a Deus, quando a gente chega da viagem e fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor nos levou em paz e nos trouxe em segurança, em paz e em segurança. Então, o salmista diz que você jamais esqueça das bênçãos. Esse tempo vai ficar para a história. Vai ficar para a história esse tempo. E que você jamais esqueça do cuidado, do zelo do Senhor sobre a sua vida. De repente você pegou a Covid, e aqui algumas pessoas, quantos aqui pegaram a Covid, que fizeram o teste e pegaram? Levante a mão, quantos pegaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 7 pessoas foram constatadas com a Covid, não é? E você sabe muito bem, não é porque eu sou jovem que eu escapei. Você escapou por causa da bondade do Senhor sobre a sua vida, porque muitas pessoas jovens morreram, muitas pessoas de idade morreram. No Brasil já passa de 120 mil mortos, aqui no Brasil, e Deus, de uma maneira sobrenatural, preservou a sua vida. Isso nos remete a um coração grato, que você jamais esqueça que você um dia passou por esse vale. E se você de repente, eu conheço aqui pessoas que ficaram desempregados durante essa pandemia, perderam o emprego, mas não faltou nada. Deus manifestou provisão, manifestou cuidado, inclusive pessoas que já estavam até trabalhando, perderam o emprego e já conseguiram, ou o mesmo, ou outro emprego. Pessoas que têm negócios, que tiveram seus negócios abalados, mas de uma maneira sobrenatural, o Senhor não deixou lhe faltar o quê? Nada. Que você jamais esqueça do amor de Deus e do zelo dele por sua vida. Nós reconhecemos todo o zelo. O salmista diz ainda, versículo 3: é Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. É Ele quem perdoa os meus pecados. Essa é a gratidão eterna. Diga para o seu irmão, diga: esta é a gratidão eterna. Eterna. Porque Deus perdoou os nossos pecados. E por causa do seu perdão, nós podemos receber o dom da vida eterna. E se você de repente não entendeu isso na sua vida, você pode hoje tomar essa decisão de reconhecer que há um perdão de Deus para você. E como é que eu reconheço isso, pastor? Entregando a sua vida para Ele, fazendo dele o seu Senhor e o seu Salvador, porque Ele perdoa todos os pecados. Não importa o quanto você errou, o quanto você tem errado, o quanto você pecou, o quanto você tem pecado, Ele perdoa todos
os pecados. E quando você recebe o perdão, diz a Bíblia, que ele nos torna uma nova criação, e as coisas velhas já passam, e tudo se fez o quê? Novo. Há um perdão de Deus para você. Mas sabe que nós precisamos também agradecer a Deus pelo perdão? Agradecer porque nós somos perdoados, agradecer porque nós somos compreendidos, agradecer porque o seu amor por nós é um amor incondicional. Tem alguém aqui que não falha? Tem alguém aqui que não erra? Todos nós erramos. E quando nós erramos, como é que Deus nos trata? Ele nos trata conforme o nosso merecimento? Não, Ele nos trata como? Com graça e misericórdia. E acima de tudo, com o seu amor. Então nós precisamos sempre ter essa consciência do perdão dos nossos pecados e ter o nosso coração grato a Deus, porque através do seu perdão, nós agora temos vida e vida eterna. Hoje, a ministração é voltar o nosso coração ao Senhor em gratidão. Ele diz mais: Ele cura todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades. Você pode dizer assim: mas pastor, mas eu tenho uma doença, eu tenho uma enfermidade, Deus não me curou ainda. É verdade isso? Não, não é verdade. Ele já curou. A Bíblia diz em Isaías 53 que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, Ele carregou sobre si. Quem foi esse? Jesus. Então Ele já levou as nossas doenças, Ele já levou as nossas enfermidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, diz a palavra, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, a bem da verdade, Jesus, Ele já nos curou. Mas pastor, e por que eu ainda tenho alguma doença no meu corpo? Porque você não se apropriou plenamente da cura ainda. Ou se apropriou já, mas ela ainda não se manifestou. Mas não é mais uma questão se Deus já curou você ou não. Ele já curou. Você já é curado, pode dizer amém? Amém. Mas pastor, eu faço um exame e ainda tem diabetes. Mas Ele já curou você da diabetes. Mas pastor, mas eu não entendo, isso é fé. O que é fé? É a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Você não está vendo ainda, mas em fé você tem certeza que você já é curado. Então você faz o quê? Agradece pela cura. Mas pastor, mas o certo não seria agradecer a Deus só depois que a cura se manifestar? Qual é o certo? É agradecer antes ou depois? Nos dois momentos. Não pode ser só depois, aí seria errado. Mas agradecer nos dois, tanto antes quanto depois. Essa é uma questão de fé. Como Jesus fez com os leprosos? Foi o que Ele disse: vão mostrar-se a quem? Ao sacerdote. E o que diz a Bíblia? E indo eles, foram o quê? Curados. Mas eles iam mostrar o que o sacerdote? Eles iam mostrar que eles estavam curados, mas ainda não estavam curados no natural. Mas diz a Bíblia que indo eles, a cura fez o quê? Se manifestou. Então observe que a fé é isso. A fé é a certeza naquilo que se espera e a prova naquilo que você não está vendo. Então você pode render ao Senhor toda a sua gratidão. Aqui nós acompanhamos algumas pessoas que estavam com a Covid, acompanhamos pessoas que estavam com suspeita de Covid, que assim tinha todos os sintomas, mas no teste não deu, né? E a gente estava ali acompanhando, ministrando fé, palavra, constantemente, creia, declare a palavra, o poder de Deus está sendo derramado sobre a sua vida, está operando em você, tome posse, creia, pastor, está difícil, está difícil, mas por permanecer na palavra, hoje você está aqui de pé com saúde divina, amém? E você pode fazer o quê? Dar graças ao Senhor. Nunca esqueça
de reconhecer a bondade dEle. E Ele diz ainda, além da cura, Ele diz mais: é Ele que resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia ou graça. Todos nós aqui fomos resgatados da morte espiritual, porque aceitamos Jesus, e fomos também resgatados da morte física, através da redenção, que nos garante saúde divina. Amém? E se você esteve nesses 5 meses e 10 dias, com uma doença, com um quadro bem severo, que você de repente se viu numa situação de morte, e você recebeu o livramento de Deus, está desfrutando aqui de saúde, você pode agradecer a Ele, porque esse vírus, o potencial dele é um potencial o quê? Letal, de matar. E se você de repente até pegou, e nem soube se você pegou ou não, de repente você foi assintomático, de alguma forma, esse poder não se manifestou em sua vida, e Deus resgatou você desse laço de morte. Você pode agradecer a Ele, dizer: Senhor, obrigado. Diga comigo: Senhor, obrigado, porque o Senhor me resgatou da morte. Aleluias. Versículo 4: Ele enche minha vida de coisas boas. Amém? Reconhecendo que a Bíblia diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem de quem? De Deus. É Deus quem nos acrescenta coisas boas. Diga para o seu irmão: é Deus quem nos acrescenta coisas boas. Deus, Ele não nos acrescenta nenhuma coisa ruim, queridos. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Tiago, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Deus, Ele é imutável, e de Deus só jorra vida e saúde. Na natureza de Deus não tem doença e nem enfermidade. Enfermidade e doença, em João 10:10, diz que é o diabo quem vem para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância, suprimento em todas as áreas da sua vida. Então é Deus quem nos enche de coisas boas, de oportunidade para trabalhar, de saúde para trabalhar, de emprego, de criatividade. Olha, Deus, nesse tempo, eu vi muitas pessoas, como eu preguei aqui outro dia sobre prosperidade financeira. Eu conheço muitas pessoas que entrou nessa crise em uma situação e estão saindo com outra situação melhor ainda financeira. Como? Foi algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Ah, pastor, mas comigo foi diferente. Eu entrei bom e saí pior. E vai fazer o quê? Vai ficar murmurando? Ou vai olhar para o Senhor? Porque talvez sua situação não seja tão boa, mas tem pessoas piores do que você. E em tudo reconhecemos que Deus nos enche de coisas boas. Deus nos enche de coisas boas. E o que Ele tem para nós sempre é grande. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que, ora, Deus, Ele é o quê? Poderoso para fazer o quê? Mais, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quantos estão crendo aí que Deus vai fazer coisas grandes em sua vida? Agora, claro, em 2021, porque 2020 foi perdido, amém? Amém, irmãos? Não. Diga comigo, diga 2020 não está nada perdido. Eu ouço pessoas dizerem: 2020 perdido, perdido, perdido. Se é isso que vai dirigir os seus lábios, se é essa confissão que vai dirigir a sua vida, para você, esse ano vai ser de fato perdido. Mas para aqueles que exercem a fé
e que confessam diferente. Não, não, não. Esse ano não está perdido. Foi um ano que começou difícil, mas ele vai acabar de uma maneira sobrenatural, porque Deus é poderoso para fazer mais, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Diga comigo, muitas coisas boas acontecerão na minha vida. Amém? Até para os solteiros, tá? Não pense que você vai ficar aí esse ano todinho solteiro, não, porque ficou mais difícil com as varoas de máscara, né? E está mais difícil para você com o varão de máscara, né? Agora de você encontrar o seu varão, só consegue ver os olhos do amado e da amada. Não, 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 não. Sabe uma palavra que Deus me deu aqui no culto, dia 31 de dezembro? No dia 31 de dezembro, no culto da virada, o Senhor me deu uma palavra de inspiração, dizendo que esse seria um ano em que muitos relacionamentos seriam firmados. Amém? Também não vai sair por aí igual maluco, procurando qualquer uma, não. Não, eu vou achar. Dizem por aí um ditado que para um pé velho sempre tem um sapato pior ainda, eu vou achar. Em nome de Jesus, não vá atrás disso não, amém? Conserta o seu pezinho, sara o seu pezinho, que vai lhe dar um sapatinho arrumadinho. Amém, queridos? Então não saia por aí atrás de coisa não, mas confie em Deus, que esse ano Deus ele é poderoso para fazer reviravolta. Irmãos, José viveu por quase 17 anos, só dificuldade em sua vida. E de uma noite para o dia, a chave virou para ele. E você está pensando que por causa de 5 meses ou 6 meses, que demore mais alguns meses ainda, essa pandemia, você está achando que Deus não pode virar a sua chave da noite para o dia? Vira sim. Milagres acontecem sim. Em Marcos capítulo 16, disse Jesus: e esses sinais seguirão os que creem. Os milagres seguem os que creem. Aqueles que creem, eles não andam atrás do milagre, são os milagres quem procuram. É o milagre quem bate a porta. É a bênção que vai até você. Chega até você. Amém? Então mantenha o seu foco na palavra de Deus, a sua confiança na palavra de Deus. E mais, ainda diz que além de encher nossa vida de coisas boas, Ele ainda nos renova como águia. Amém? Então não fica confessando aí não, estou me acabando, estou ficando velho, nessa pandemia só engordei. Se cuide. Eu não engordei não. Eu continuo me cuidando, ficando cada vez mais jovem para minha amada. E ela cada vez mais jovem para o seu amado. E agora acordando e fazendo atividade física 5:30 da manhã comigo. Esse era um caso mesmo de milagre aí foi um milagre. Essa mulher acordar às 5:30 da manhã, ela trabalha no estado, para quem não conhece, né? Trabalha no período da tarde, então de manhã ela dormia bem tarde à noite e acordava de manhã já perto do almoço, né? Para poder se ajeitar e trabalhar. Ela dizia que era o sono da beleza dela. Mas agora ela mudou completamente de vida e está cuidando da saúde. Né? Foi uma decisão da noite para o dia. Ela falou, já e amanhã eu vou com você. Eu falei, para onde? Eu vou com você amanhã fazer atividade física. Amanhã, 5:30 da manhã, Sandra. Eu vou, pode me chamar que eu vou. Beleza. Irmãos, acreditem, ela não dormiu à noite com ansiedade. Toda hora, já é de manhã, já amanheceu? Já é 3 horas? Que horas são? 3 horas, mulher, vai dormir? 3 horas ainda? E quando deu 5:30, pá, pulou da cama, vamos. E assim já vai quase 30 dias, mantendo o mesmo ritmo. Então, quase 7 quilômetros de atividade, irmãos, menos de um mês. Nos primeiros dias, quando eu comecei a ir com ela, eu falei bem assim, olha, da próxima vez eu vou vir de camisa polo, porque você não está suando nada, né? Mas aí depois ela foi melhorando. Mas olha, decisão, irmãos.
mas, sobretudo, o Senhor renova o nosso homem interior. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que ainda que o nosso homem exterior esteja se esvanecendo, o nosso interior se renova a cada dia. E em Isaías capítulo 40, diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então Deus provê para nós uma renovação sobrenatural. Quantos receberam renovação de Deus aqui para a sua vida? Quantos receberam? Você está mais velho ou está um velho renovado? Renovado. É renovado, está mais renovado, irmãos. Fez aniversário, está mais renovado. Sabe, Deus tem algo brilhante para a sua vida. Deus tem algo sobrenatural para você. Algo maravilhoso. Então, Ele renova a nossa força, a juventude, o vigor, o gás, o ânimo. Amém, queridos? Então, hoje é o nosso tempo de render graças ao Senhor, porque você não está abatido. Porque você não se rendeu, porque você não se entregou, porque você recebeu força e renovação, e você está aqui de pé. Então agradeça a Ele, diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor me renova. Vamos agora para o Salmo 116. Salmo 116, versículo 12. O salmista diz: que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Hein, irmãos? O que nós podemos oferecer ao Senhor? Salmo 116, versículo 12. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Na ponta dos nossos lábios deve estar a nossa gratidão e o nosso louvor, sempre louvando ao Senhor. Mas cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Isso aqui é se de repente você fez algum voto. De repente você, quando estava no momento difícil, você falou: se eu sair dessa, se eu passar, eu vou mudar. Se eu passar, eu vou agir assim agora, eu vou fazer tal coisa, vou viver assim para Deus, eu vou cumprir com o meu voto, eu vou fazer isso, isso, isso. Se eu escapar dessa, se eu passar por essa situação, eu vou ter um comportamento X, vou viver de tal maneira. Pois bem, passou, venceu, superou. Agora cumpra com seus votos para com o Senhor. Amém? Você fez algum voto para Ele? Agora cumpra. Cumpra os seus votos. Honre o Senhor. E Ele diz mais: o Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. O Senhor se importa, irmãos. Amém? Por isso que Ele cuida da minha vida e da sua vida. E nós só sairemos dessa terra, conforme aqui no capítulo 118, no versículo 17, que diz: não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. Para o cristão, a morte só chega no dia em que você cumprir com todos os dias que Deus determinou com você aqui para a sua vida. Esse é o plano de Deus para você. Agora tem pessoas que podem fazer o quê? Abreviar, por não andar nos princípios da palavra, como por exemplo, quando diz: honre o seu pai e a sua mãe, para quê? Para que você desfrute de longos dias de vida. Então, se a pessoa não honra pai ou mãe, vai entrar em um caminho perigoso, podendo não cumprir plenamente com os seus dias de vida aqui na terra. Por isso que Deus, ele zela pela morte, Ele se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Você está falando assim: não chegou a hora, não chegou a hora, você não vai. Você vai passar por isso. Ou também quando a hora chega, irmão, não adianta.
Quando Ele chama, não tem conversa. É hora de ir, é hora de ir. Voltar para casa. Amém? Amém, queridos? Então diga comigo, Senhor, obrigado, porque o Senhor se importa com a minha vida. Versículo 16, ele diz, o Salmo 116, o Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo, tu me livrastes de minhas correntes. Correntes que tentaram nos aprisionar, correntes financeiras, correntes de doença, de enfermidade, emocional, mas Deus livrou você dessas correntes. Ele diz, oferecerei a ti um sacrifício de ações de graças, e louvarei o nome do Senhor. Mais uma vez, cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Observe que nós começamos o Salmo 113, ele falando justamente sobre o Salmo 103, ele falando sobre render graças ao Senhor pela vida. E agora está fechando no Salmo 116, mais uma vez, rendendo graças ao Senhor. Amém? Você pode agradecer a Deus? Diga, Senhor, rendo graças pelo seu cuidado para com a minha vida. Amém? Agora, fechando a ministração, agora vai a minha parte de gratidão como pastor. A todas as pessoas que fielmente continuaram, mesmo nesse tempo, entregando os seus dízimos e as suas ofertas. Eu, como pastor, fiquei muito feliz por ver como as pessoas estavam se importando com a igreja como um todo nesse tempo. Pessoas que às vezes não podiam ir no banco, passavam aqui na igreja, pastor, eu quero entregar o dízimo, quero deixar o meu dízimo aqui. Pastor, já pagou as contas esse mês na igreja? Pastor, como é que está a igreja? E mês após meses, essas pessoas fiéis, fielmente, pontualmente, estavam aqui entregando os seus dízimos, até mesmo o dízimo do auxílio. Pastor, recebi o auxílio, eu quero entregar o dízimo, entregando o dízimo, colocando em conta bancária. Isso trouxe alívio para a igreja, porque a igreja não parou. Parou o culto presencial, mas a demanda da igreja não. Todos os compromissos de água, energia, salários. Eu trabalho integralmente na igreja, o pastor Kelma integralmente na igreja, a pastora Sandra parcialmente na igreja, Fábio trabalha parcialmente na igreja. Então todos nós estávamos trabalhando aqui na igreja, o contador com o seu serviço, a arquiteta com o seu serviço, toda a demanda de instalação da igreja, tínhamos que manter todos os nossos compromissos, os pagamentos da igreja. Acabamos de pagar a mesa de som dia 10 de maio, e eu agradeço ao Senhor por todos os dizimistas fiéis, que estavam ali todo mês, pegando firme com a igreja. Além de dar o dízimo, nós não deixamos de enviar nenhum mês sequer a oferta missionária. E eu também quero agradecer de coração a todos vocês, mantenedores da oferta missionária. O que decidimos foi, ou a gente iria priorizar alguns compromissos da igreja, ou priorizaríamos missões, mas decidimos não abrir mão de missões. E durante esses meses todos, nós viramos o mês após mês, sem pagar a água, sem pagar a conta de energia e sem pagar até o imposto do governo federal, mas em nenhum mês deixamos de mandar a oferta missionária, porque priorizamos. Dentro do mês a gente paga o compromisso, mas enviamos a oferta missionária, e vocês foram partes disso, e são parte disso. Agradecemos que ainda esse mês de agosto, ainda mandaram uma oferta extra para a Violeta, para um projeto que ela necessitou lá, e agradecemos de coração a todos vocês que fielmente se mantiveram entregando seus dízimos e as ofertas missionárias, bem como também ao grupo que se manteve nos atendendo nas cestas básicas
que nós montamos todos os meses 15 cesta básica com itens de primeira qualidade e as pessoas da igreja, muitos entregando dízimo, ofertando para missões e ainda abençoando com a cesta básica. Agradecemos de coração a todos vocês que assim fizeram. Inclusive, nós precisamos até que vocês continuem mantendo a oferta missionária nesse mesmo patamar. Depois eu vou querer ter uma reunião, vou marcar uma reunião ainda com todos vocês para poder a gente deixar algumas coisas alinhado nesse quesito. Mas como pastor, eu sou muito grato a Deus por essa disponibilidade de vocês em abençoar a igreja. Não foi dando ao pastor, foi abençoando a igreja e famílias foram abençoadas. A nossa contribuição tocou o Nepal com Violeta, tocou a África com o pastor Eliel e os Estados Unidos com Felipe, com o trabalho que ele faz. Deus abençoe todos vocês. A nossa gratidão ao Senhor em primeiro lugar e também a vocês que são fiéis, dizimistas e ofertantes. Então, pastor, e agora como é que fica? Vamos continuar no mesmo ritmo. Nós só iremos manter os cultos presenciais nesse mês de setembro, dia domingo. Então você pode entregar o seu dízimo diretamente no culto aqui no domingo, pode depositar diretamente na conta da Igreja da Caixa, ou pode passar aqui no expediente na semana. Se você não quiser aguardar até o domingo, você pode passar aqui e deixar na igreja, entregar o seu dízimo e a sua oferta. Amém, queridos? Hoje a palavra foi essa, de gratidão a Deus e a todos vocês. Rumo a uma nova etapa em nossa vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.